Vou ler Vida Feliz, página 84. As lesões da alma são mais mortificadoras. As feridas externas são de fácil cicatrização, enquanto aquelas que pululam no íntimo tornam-se de mais demorado curso. Banha-te nas águas da confiança em Deus, da paciência, da humildade, do perdão e do amor, não permitindo que o ódio, o egoísmo, a revolta e a mágoa te macerem os tecidos da alma. Muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção ou pelo ácido das imperfeições morais. Cuida dos equipamentos internos, resguardando-os da agressão contumaz, do vício e da irresponsabilidade. Vamos fechar os nossos olhos e nos conectar com o alto, com Deus, com o nosso anjo guardião. Amigo Jesus, obrigada por mais um dia de evangelho, de estudo do nosso NEP. Que a gente hoje consiga estudar e aprender e até levar para a nossa vida pessoal o que a gente aprender do estudo de hoje, que a gente leve para o nosso dia a dia, mas que o estudo de hoje, que a gente tenha amplitude da nossa capacidade de interpretar todas essas palavras, todo esse texto, que a gente consiga fazer um estudo maravilhoso, nos proteja nosso ambiente, encha de luz nosso cantinho, nossa sala, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente aqui perto do computador, nossa casa inteira, se a gente estiver em casa ou no carro, como o nosso amigo Léo está no carro. Nos proteja, nos encha de luz e conduza esse nosso estudo nos trazendo sabedoria necessária para a gente poder interpretar da melhor forma o Evangelho. Assim seja. Amém. Então, vamos começar o nosso estudo, que a gente vai começar a partir do versículo 31. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Então, me atualiza aqui que eu estou perdido, tentei me encontrar pelo grupo, mas não consegui. A gente ainda está nas palavras, as palavras não eram semana passada? Sim, mas como o texto é gigante, a gente não conseguiu. Entendi. Então, a gente bom. vai começar no capítulo 5, Mateus, versículo 31. E aí, está dizendo assim, foi dito. O que vocês acham? A gente lê tudo de novo? Lívia, me ajuda. Lívia está conversando. Oi, desculpa, gente. Ponto dela, ponto. Tô resolvendo aqui os problemas da vida. A gente parou no versículo 31, certo? Você quer saber quais palavras? Não, quero saber se a gente lê tudo de novo, o que a gente faz? Para a gente poder se situar. Eu acho melhor a gente ler, porque tiveram pessoas que não puderam estar com a gente semana passada, né? E também tem a Milena, que é nova, né? Que está conhecendo o grupo. Então, beleza. Acho né? Então vamos ler tudo de novo, só para a gente poder situar, né? Tu lê, Lívia? Boa noite, pessoal. Só para também trazer que essa continuação, no caso, o versículo 31, tem a ver com adultério, tá? É só para não ficar muito sobre quem está chegando hoje, quem está um pouco ausente, tá bom? É isso. Boa noite, amigos.
Isso. Então, Lívia, tu lê aí. Aí quando tu chegar no 31, não sei se lê mais um pouco ou lê só até o 31, a gente vai lendo depois versículo por versículo. Pode que ser, você a acha? gente vai lendo. A gente vai lendo depois com calma. Isso. Tá, vamos Então, lá. lê aí. Tu tem a vista melhor. É o capítulo 5 de Mateus, todo o estudo é do versículo 21 ao 48, mas a gente está fazendo por partes, porque é muito grande, né? 6 contrastes na interpretação da lei. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. E quem disser louco, estará sujeito ao gena do fogo. Portanto, se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar, vai e reconcilia-te, primeiramente com teu irmão, então vem e oferece a tua oferta. Sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao oficial, e sejais lançado na prisão. Amém vos digo que de modo nenhum sairás dali até que restituas o último quadrante. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela em seu coração. Portanto, se teu olho direito te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja lançado o teu corpo inteiro no gena. Se tua mão direita te escandaliza, corta-a e lança-a de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que vá o teu corpo inteiro para o gena. Aí agora é o versículo de hoje que é assim. Foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aí eu sublinhei a palavra só repudiar e divórcio, né? Que repudiar é se separar e o divórcio eu botei que é a separação propriamente dita. Eu acho que eu só escrevi isso. Alguém escreveu mais alguma coisa? Lívia, a gente também pode ler o que que o Haroldo colocou, né? Espera aí, rapidinho, que eu esqueci meu Kindle no quarto. Já volto. Tá. Então, olha lá. Repudiar, que é o 16, ele colocou assim: soltar, libertar, liberar de um vínculo ou encargo. Divorciar. Engraçado, né? O divórcio também é isso. Repudiar, liberar a mulher do vínculo conjugal. Remir, perdoar, liberar a dívida, despedir, deixar partir. Nossa, tanta coisa. Repudiar quer dizer tudo isso. E o divórcio também é um número. Oi? Fala. Quem falou, Suzana? Uma voz do além. Márcia. Pode falar. Deixa eu falar um negócio. Posso falar? Pode. Então, essa eu estava lendo, estudando essa semana, essa questão do repudiar que está escrito na Bíblia, né? Na passagem, no versículo em Mateus. E isso está muito ligado à época. Por quê? Porque na época era costume o divórcio acontecer por traição da mulher, né? Porque na época a sociedade era muito mais machista do que ainda é hoje. Então o homem ele traía, o homem fazia e nada, o homem por ter mais de uma mulher, né? Porque na época existia poligamia, não era monogamia. A mulher não, a mulher ela tinha que servir ao homem.
E se a mulher fosse pega em adultério, né, ele podia dispensar a mulher. E a forma como eles dispensavam a mulher era pelo repúdio. Era só repetir a palavra 3 vezes de repúdio. Era costume na época. Então, é a mesma coisa que o divórcio de hoje. Só que na época, o homem tinha que repetir: eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. E aí a mulher estava dispensada do casamento, entendeu? Então, na conotação dos dias atuais, a nota de repúdio na época de Jesus é o divórcio de hoje, só que hoje é tudo legalizado, né? Aquela coisa toda, mas na época não tinha cartório, não tinha nada disso, era tudo resolvido entre as famílias, né? Entre o clã, geralmente tinha como se fosse um tutor, né? Que eu não sei, tem um nome específico, mas me está fugindo a memória. E era feito isso, entendeu? Então, quando eu comecei a estudar, né, esse versículo, a gente tem que tentar se transportar para a época, porque senão, se a gente ficar fazendo a ponte nos dias atuais, a gente se perde, né? Ai, divórcio e repúdio era costume da época, isso, entendeu? Aí eu ia falar isso. Ô, Su, outra coisa que a gente vê, assim, na nossa época mesmo, um pouco atrás, quando a mulher também era pega em adultério, a lei era diferente de agora, né? O pessoal aí, que não sei se tem algum advogado, não sei, mas eu sei que a mulher era como se ela não tivesse direito a nada. Se ela fosse pega em adultério, ela não podia ter. Esse repudiar aí saía com a mão na frente ou atrás. Exatamente, Esse na repúdio que ela nossa lei. falou aí. Tá? Era assim aqui também, né, Erivelto? Isso. Aqui também, eu não lembro se foi nessa ou na Constituição anterior que começou a ter algum tipo de direito. Mas tudo isso que a Márcia falou, do machismo e tal, isso já tem muitos séculos. Só que lá, na época de Cristo, era muito, né, extremamente pior. Esse repúdio, inclusive, ela ficava meio que como se ela não podia nem frequentar mais a igreja. Tinham várias penas que ela sofria por receber esse repúdio aí. Era algo bem, bem pesado. O marido era como se ele fosse dono da mulher. Então, quando ele fazia esse repúdio, é como se ele dispensasse uma escrava ou um escravo, entendeu? Sai daqui, entendeu? Tá expulso. Posso falar? Então, eu também estava pesquisando tudo isso que a Márcia falou, eu vi também. Mas na época de Jesus, tinham 2 escolas judaicas, que era o Shammai e o Hillel. E o Shammai era mais rígido, o Hillel já era mais liberal, né? No Shammai, o marido só podia, além do adultério. No caso do adultério, ela ia ser repudiada e não tem jeito, não tem volta. Agora, se fosse ele quisesse se divorciar, né, se separar, que também significava repudiar, só se ela, como é que eu até botei aqui, o divórcio só era permitido quando a esposa impedia o homem de seguir as leis mosaicas. Aí eu fiquei pensando assim, gente, se ela era quase uma escrava do marido, como é que ela impediu o homem de seguir as leis mosaicas? Então, se alguém souber de alguma coisa, por favor, me avisa que eu fiquei na dúvida. E no caso do Hillel... O impedir é atrapalhar, tá, Fátima? Se ela atrapalhasse de alguma forma, ela já está impedindo, é o conceito, né? Mas não deixar como, né? Coitado? Enfim, aí a gente tem que, né, se remeter ao tempo. Eu até procurei um pouquinho, mas eu não achei nada que mostrasse como é que ela atrapalhava ou impedia o homem de seguir as leis mosaicas. E no caso do Hillel ainda era pior, porque assim, o divórcio era aceito por qualquer insatisfação do marido, né? Ele podia repudiar ela se ela não cozinhasse bem, se a aparência dela não fosse suficiente, não era aquilo que ele esperava, ele estava insatisfeito. E se ele quisesse uma mulher mais jovem, só que nesse caso, como não era adultério, ela não saía com uma mão na frente e outra atrás.
o dote, né, que ele recebia quando se casava com ela, era devolvido. Então, isso aí eu achei legal. Era só isso, gente. Márcia queria falar alguma coisa? Então, a Fátima colocou muito bem essa situação, a pesquisa dela foi boa. Aí eu queria assim, colocar aqui o seguinte, que, na verdade, as leis eram só para beneficiar o homem, né? As leis deles, né? Tudo para benefício, não interessa. Ela não, é o que ela falou, a mulher não tinha voz, não tem voz. Como é que ela ia interferir em alguma coisa? Era só um motivo para que, se ele tivesse insatisfeito com alguma coisa, ele dispensar. Então, assim, e hoje ainda existe, né, isso nesses países que tem o islamismo, né, segue muito isso, o islamismo, essas religiões que seguem o Alcorão, eles tratam a mulher dessa mesma maneira, entendeu? É tudo feito dessa mesma maneira, né? A mulher ela não tem direito a nada, tudo é pelo Alcorão e se ele quiser repudiar, devolver, jogar no vento, seja lá o que for, como eles falam, né? Que eles usam essas conotações, essas formas diferentes de se comunicar, entendeu? Eles têm todos esses direitos e a mulher não tem direito a nada. E ainda nesse versículo, né, que aí, ó, foi dito: quem repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Aí, aqui na explicação do Haroldo, o 17 é carta de repúdio, termo de divórcio. No caso, seria tipo. O 18 também tem, peraí. Seria tipo uma carta mesmo, né? Não era só falar repudiar. Acho que tinha uma carta aí. Nesse caso, essa carta era para as duas cidades, né? Porque geralmente a mulher não era da mesma cidade, né? Da mesma tribo, não sei como é que se fala direitinho. Naquela época ela era de um outro local e ia se unir ao homem, ia fazer parte da família do homem. E aí uma carta era tipo para a família dela e outra carta para a família dele, que era para dificultar mesmo, de certa forma, o divórcio, esse negócio de devolver o dote, tudo isso, para ver se o casal se acalmava e não precisava separar, igual hoje em dia, né? Mas aí, se fosse até o final, né, se chegasse na parte final, aí ela recebia essa carta e poderia se casar de novo. Ninguém que casasse com ela ia cometer adultério. Agora, se por acaso ela fosse repudiada, como ela falou, sem a carta, aí quem se casasse com ela estaria cometendo adultério. Cometendo pecado, isso, adultério. Isso aí. Isso. Perfeito. Então, o marido dava o direito, ele repudiava e ele dava o direito ou não dela poder casar novamente, segundo as leis. Olha como é que o negócio era pesado, né? E eu vou ler aqui o que eu coloquei, porque eu lembro de alguma coisa desse negócio de carta também. Peraí. Repudiar, renegar a esposa ou rejeitá-la legalmente, separar-se através de um divórcio, divorciar-se, desamparar alguém, deixar em abandono, rejeitar, repelir. Divórcio, anulação dos laços matrimoniais, sob o domínio das leis mosaicas, o marido podia divorciar-se de sua mulher no caso de encontrar nela algum defeito. Neste caso, a mulher divorciada podia contrair novo casamento. Se o segundo marido divorciasse, o primeiro não devia possuí-la de novo como esposa. O processo de divórcio era muito simples. O marido entregava ali um escrito de repúdio e despedia de casa. Então, pelo que está escrito aqui, o marido divorciava, né? Dava Aí ela ia de casar com o outro. Casava com o outro. Aí o outro divorciava também. O primeiro não podia casar com ela. Não pode mais, não. Podia. Teve sua chance. Que coisa, meu Deus. Porque, assim, no conceito deles, aquele que repudiou, ele não quer mais. Também tem isso, né? Pelo menos um mínimo de coerência, né? Já que ele repudiou, ele expulsou,
ele despediu, pô, vai recontratar, né? Se ele despediu, não foi porque ela cometeu o erro, mas porque ele achou que estava errado, no mínimo, alguma coerência. Mas mesmo assim é algo bem cruel de se pensar nos dias de hoje. É Não verdade. que não exista algo nessa linha, né? Enfim, só com outros nomes, mas enfim. Estamos no meio das mulheres aqui, Leonardo. É verdade. E por que o Cristo falou isso? E por que a importância da gente se aprofundar nessa parte, né? Não é só simplesmente só Jesus tocou no assunto do lance do divórcio, né? Ele tocou no ponto essencial, que era o adultério, né? E o divórcio, né? Diante dessa lei que vocês já citaram aí, lei de Moisés, que sempre frisava mais o lado do masculino, porque ali eles entendiam que a mulher era uma propriedade, não era a companheira dele, né? Achava que era posse, ele comprava, ele pagava aos pais da mulher a casta lá, então ele assinava tudo lá, é minha, eu faço dela o que eu quiser. Né? Ele pagava não, Léo, ele recebia. Ele ganhava dinheiro, ele tinha que pagar o dote, tinha que ser grande, minha filha. A mulher tinha que pagar para casar. Perdão, é o contrário, eu troquei aqui. A mulher, o pai da noiva que pagava para o cara levar a filha dele, né? Não era isso? Tinha um conceito de despesa. Aquele que tivesse filhas, né? Mulheres, era um pai que ele era azarado, né? Ele ia ter muita despesa para conseguir casar aquelas mulheres. Era algo... E assim, voltando no teu contexto da importância, é que se a gente olhar para a lei antes, tudo estava focado assim, o homem repudiando a mulher. Então, só ela que errava. Se você olhar aqui, ele já fala, né, um pouco antes. Deixa eu pegar o texto aqui. Se você olhar, né, eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Então, ele divide essa responsabilidade, que antes não era dividida. Se no caso foi pego em flagrante, né? Porque antes a culpa era 100% da mulher. Aí Jesus falou assim, não, opa, vem aqui. Né? Se você já começar a trocar olhares com ela, se você já tiver desejo, você também está cometendo um erro. Você já não é mais tão santo assim. Então ele já dá aquele chá de bússola na turma. É por isso que lá não dava também para mudar tudo de uma vez só, né? Ele tinha que começar, né, ir botando a sementinha aos poucos. Porque ele ali na lei protegia só o homem, né? A mulher era por último, né? E tinha a pena de ela ser pedrejada em praça pública, né? Era comum naquela época. É por isso que lá em João, no capítulo 8, tem aquela passagem que Jesus estava lá conversando lá e apresenta para ela uma mulher adúltera, né? Aquela passagem da mulher adúltera, onde ela foi pega em flagrante, jogam ela na frente dele e desafiou ele, né? E agora? Pegamos ela no flagrante, você vai contra Moisés, né? Jogaram isso, insinuaram isso para ele, né? Aquilo ali era uma armadilha. E o interessante é essa narrativa de João, capítulo 8, versículo 1 a 11, que ele com toda aquela paciência, toda a serenidade, e ele estava agachado no chão, assim, né? Fica rabiscando o chão, escrevendo, sabendo da astúcia daqueles que estavam exigindo a lei, né? Que seja cumprida a morte da mulher. E Jesus fala aquela frase, né? De quem aqui nunca pecou antes, né? Atire a primeira pedra, essa passagem bem conhecida. E não fica ninguém. E é incrível isso, que ali foi uma prova viva do que ele ensinou, né? Que traz esses mandamentos aí. E ela só resta ela e ele pergunta para ela se alguém sobrou, né? E ela fala, não ficou ninguém, mestre. Só o Senhor. Ela falou, e nem eu te julgo, né? Então essa passagem é fantástica e ali ele assina embaixo que a lei já tinha
que evoluir e acabar essa diferença contra a mulher. Então, essa passagem é fantástica. Isso. Olha o versículo 32, como ele divide totalmente a responsabilidade aí. Ele coloca uma condição. Não é? Quem estava lendo? Era a Lívia que estava lendo? Versículo 32, ele coloca uma condição. Se você, né, mas eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher e não for por causa, né, do adultério, a fez ser adúltera, e o que se juntar a repudiada comete adultério também. Então ele já começa a botar também um pouco de responsabilidade do lado do homem. Então esse item todo, esses versículos, ele começa a colocar, né, assim, vamos dividir essas responsabilidades aí. A gente não pode colocar, não é um ser inferior ao outro. Os dois são responsáveis pelos seus Responsável, atos. né? E vocês veem que até hoje, 2000 anos se passaram e a sociedade ainda encontra grande dificuldade nesse quesito aí, né? Um separa, outro pega, aquela confusão danada e a gente noticiar, a gente não cansa de ver essas coisas acontecendo. E o problema já estava lá e permanece ainda. Claro que a lei mudou bastante, evoluiu bastante, né? Mas a gente ainda encontra muitas dificuldades ainda de A gente seguir o que é o encontra correto, né? que em algumas religiões isso ainda é muito. Não é só acho que foi a Márcia que falou do Alcorão e tal, mas tem religiões evangélicas que eles puxam muito pelo Antigo Testamento, usam o Antigo Testamento até com um peso maior do que o Novo Testamento, e acaba tendo essa relevância, essas palavras, as antigas, né, que era mais pesado pro lado da mulher do que pro lado do homem. Mas, enfim, estamos num processo de evolução aí. Essa lei é muito Senão injusta. a gente não sai do repúdio, hein, Suzana? Vai ficar aqui no repúdio até o momento. Falando do que o Erivaldo tinha falado, né, que pelo pensamento, que ele leu lá um pouquinho antes, né? Se você pensar, você vai estar adulterando também, se você sentir desejo, né? Porque o pensamento tem poder, né, gente? Então, pensou, sentiu, adulterou. Tá difícil, hein? Tá difícil. Outra coisa que o Léo tinha falado daquela passagem que iam apedrejar a mulher adúltera, né? Jesus, naquela passagem, foi. Não, sempre todas as passagens ele é maravilhoso, né? Porque ele não fala com a multidão, ele fala com cada um, né? A frase que ele usa é para ir lá dentro da pessoa. Quem nunca errou, quem nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Cada um recebeu aquilo ali, ele não falou assim para todo mundo. Foi uma coisa tão inteligente ele ter falado aquela frase, tão... Ai, meu Deus, nosso mestre. Quem mais quer falar alguma coisa? Fátima quer falar? Não? Quer falar, Márcia? Tu tá muda. Não sei se a Márcia quer falar. E agora, tá bom? Agora foi. Então, aí nesses versículos que a gente está lendo, né, de Mateus, você vê a interferência que Jesus vem trazer aquela confusão toda. Porque essas ideias, né, era costume, eles seguiam, e era um costume religioso da época. Né? Então, Jesus veio, naquela época, introduzir dentro dos costumes das pessoas, desse costume deles, comportamentos para poder minimizar o que aconteceu com as mulheres e trazer a responsabilidade para ambas as partes. Inclusive, não só das atitudes que as pessoas veem, mas dos pensamentos, da importância do que passa dentro do pensamento das pessoas. Então, olha só,
a reflexão dessa passagem é muito profunda, né? Quando você lê assim rapidamente, você não observa isso. Quando você relê, reflete, relê, você vê que ele vem trazer o quê? Que não é só a atitude, né? É o pensamento. Se você olhar e pensar e desejar, você está pecando. Entendeu? Porque tudo começa no pensamento. Joana de Ângeles já diz isso, né? Tudo começa pelo pensamento. Isso aqui foi um pensamento um dia. Hoje é um lápis. Mas alguém pensou em um objeto que você pega para você escrever e isso se materializou, né? Pela ciência. Então, tudo começa pelo pensamento. Então, ele veio trazer, dentro da dificuldade, da evolução moral das pessoas da época, essa ideia, né? Para a mulher não ser dispensada por qualquer coisa. Ele veio dificultar ali, né? Ó, antes de tu dispensar, tu tem que pensar que você também vai ser. Se ela vai ser adúltera, você também vai ser adúltero. Se dispensar a outra mulher, ele veio começar a dificultar vamos dizer assim, essa bagunça oral, vamos dizer assim, entendeu? Não sei se quem quiser falar aí alguma Ô, Márcio, só queria completar o que você está falando. Você falou do pensamento, né? Que tudo vale da intenção e quando surgem os pensamentos que somos responsáveis, o que a gente faz com eles, né? Às vezes eles surgem, também a gente não é para se martirizar e, né, ficar torturando, a gente tem que combater ele, né? Desviar ele, porque infelizmente surge, é nos sugerido, é dessa vida, é da vida passada, é influência, tantas coisas, né? Nossas cargas são tão grandes, é tudo negativo, então surge esses pensamentos, a gente tem que combater, não alimentar ele, fazer crescer, que você vai ter que assumir esse filho depois, né? Você gerou esse pensamento, manteve ele, amamentou, cuidou, e daqui a pouco ele vira um monstro que te engole, aí você está afundado. Então a gente tem que cortar o mal pela raiz, ou cortar o capim pequeno. Acho que é uma gíria que eu ouvi falar, cortar o capim pequeno, uma coisa assim, achei engraçado, que é fácil você arrancar o capim pequeno, né? Quando ele cresce, cria raiz, aí você sofre para arrancar. Então, é isso que a gente tem que combater o capim pequeno. A gente tem que vigiar, né, os nossos pensamentos, que muitas vezes a gente nem está sacando que está pensando aquilo. Aí, outro dia mesmo eu estava aqueles pensamentos assim, oi, peraí, isso daqui não é meu, não. Que é isso? Não, eu não penso assim. Eu, hein? Que coisa feia. Aí eu me peguei assim, pensando, aí eu, não. Cancela, cancela, cancela. Né? E principalmente, Suzana, quando ele aí, deixa eu só fazer uma observação. assim, né? Eu estava pesquisando aqui na internet. Oi. Eu estava pesquisando aqui na internet, só para vocês terem uma ideia, os países que ainda seguem, né, o Alcorão e essas leis ainda assim tão rígidas com as mulheres, né? Então são os países muçulmanos localizados na Ásia, que é Indonésia, Paquistão, Índia e Bangladesh. Olha quantos milhões de pessoas seguem o Alcorão. Na Indonésia, são 202 milhões de pessoas. Pensando dessa forma, porque eles seguem o Alcorão, os códigos morais, né, ipsilíteres do que está escrito ali. Arrancai a mão direita de quem roubar, eles vão lá e cortam a mão. Né? No Paquistão, são 174 milhões de pessoas que pensam assim. Na Índia, 161 milhões, e em Bangladesh, 141 milhões. Olha quantas pessoas ainda seguem esse tipo de pensamento, não vou dizer de religião, de pensamento. Né? É só a gente pensar, né? Isso que a Márcia falou, bem interessante, né? Do Alcorão.
é só a gente pensar, a gente não vai muito longe, né? Porque mesmo a gente com essa, voltando, né, situação, né, do que a gente fala do divórcio, essa situação das mulheres, né? Enfim, a gente ainda vive uma situação um pouco melhor aqui, né, no Ocidente, mas tem países, por exemplo, eu acho que tem menos de 5 anos, eu sou meio ruim para data, mas tem menos de 5 anos que a mulher na Arábia Saudita conseguiu o direito de dirigir. Tipo, oi, dirigir. Não tem 5 anos, se eu não me engano. Então, se a gente for pensar, não tem 100 anos que a mulher pode votar, né? Veio com se foi na segunda ou terceira onda feminista, veio o direito da mulher do voto. Então, se hoje em dia a gente já passa por, com certeza, são outras dificuldades do que há 2000 anos atrás, óbvio, isso é fato. Mas algumas dificuldades ainda estão camufladas, assim como era naquela época, e a gente tem agora novas dificuldades que vão surgindo com o tempo. Então, eu acho que Jesus veio exatamente para isso, para mostrar assim, se a mulher está errando, o homem também erra, também não é nenhum ser acima nem nada. Então, ele trouxe também essa passagem, né, me traz muito essa ideia de igualdade em relação a erros, tudo. Se a mulher comete, o homem também comete. Tal. Acho que queria tirar um pouco o homem do seu pedestal, entendeu? Então, claro, Jesus tentou fazer da melhor forma possível naquela época. Não tinha como ele chegar lá e revelar absolutamente tudo, porque ninguém ia entender nada. Se naquela época eu tenho certeza que ele falou aquelas coisas e as pessoas não entenderam nem tanto, né? Então, eu acho que foi mais ou menos isso, essa passagem. Tanto que ele fala, né? Se o do pensamento, né? Se você pensa em outra mulher, você já está adulterando, querendo trazer o homem mais para a realidade. Tipo assim, a realidade é essa. Não é que você não é um ser superior ao sexo oposto, entendeu? Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Ele já estava preparando mais ou menos o terreno para isso também. Show. O Erivelto já começou não, já até leu, né, o 32, o versículo 32. Eu, porém, vos digo... Foi mal, desculpa. Não tem problema. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, exceto em razão de infidelidade, a faz adulterar, e quem se casa com a repudiada comete adultério. Alguém vai falar alguma coisa desse versículo? Acho que a gente já falou bastante. Não sei se alguém vai falar mais alguma coisa. Eu queria falar só mais um pouquinho. Uma outra visão também que a gente pode ter quando fala em relação ao adultério, né? A gente olhar nesse contexto mais profundamente, não só em relação só a casal, né? Relacionamento, casamento. A gente pode também olhar isso, esse ensinamento também, com um olhar profundo à realidade de fidelidade aos propósitos do Cristo, ao propósito de Deus, né? A gente ouve muito falar, Deus é fiel, né? A gente ouve muito utilizar isso. E nós, né? E nós somos fiéis aos propósitos que a gente assume, que a gente está aprendendo, né? E principalmente, não só os propósitos que a gente está assumindo, que a gente assume com nós mesmos, né? Se a gente é fiel a gente mesmo, ou a gente fica toda hora se sabotando, entrando em confusões, em problemas, né? Então a gente tem que olhar aí, além de ser, claro, esse problema na sociedade, que é o adultério, o pensamento e tudo, mas também a gente tem que olhar muito para esse eu nosso, né? Esse eu com contato com o Criador, que a gente tanta pede, a gente tanto exige, tanto clamamos, mas como está a nossa fidelidade em relação a isso, né? Então a gente tem que pensar nisso também. E lá em Isaías ele falava disso também. Jeremias, que está lá no capítulo 9, versículo 2. Está bem assim. Oxalá tivesse eu no deserto um albergue de viandantes, para poder deixar meu povo e afastar-me deles, porque todos eles são adúlteros, uma assembleia de precaviadores. Precavicadores, né?
E Isaías também fala, Ezequiel também fala, então já é levantado tudo isso, né? Desde o relacionamento como os propósitos que a gente abraça. Eu quero comentar também, inclusive, do que o Léo falou agora, porque a gente vai contrair os débitos, né? Ao longo dos tempos aí, como que a gente está contraindo, né? Por conta dessas questões do adultério, em todos os sentidos. Nessa ideia da mulher, do casamento, larga aqui, aí arruma outro aqui, cria situações, embaraços, aí deixa familiares, já arruma outro. A gente trazendo a ideia da família, tá? Eu estou trazendo a ideia da família, mas assim, a gente vai contraindo os débitos, né? E é para se pensar realmente em todos os sentidos, que aí a gente traz para a doutrina espírita e a gente abre mais ainda o leque, né? Porque não é só a questão familiar da mulher ou do homem, mas num todo, mesmo como o Léo disse. É porque todos nós temos um Cristo interno, né? Em fase de crescimento. Todos nós. Ele está lá crescendo. Só que a nossa personalidade hoje, né? Hoje o Leonardo, hoje o Erivelto, a Fátima, hoje. Vamos esquecer aquelas multidões de vidas que nós já tivemos. Será que a gente é fiel àquele Cristo que está lá dentro, nosso, que está crescendo com as experiências, né? Então, a gente tem que olhar, principalmente com esse estudo aqui e os fatos que estão acontecendo hoje, que são muito similares da época, mas disfarçado com outras roupas, né? Que o problema da sociedade permanece ainda mais disfarçados, né? No mundo material, no mundo que a sociedade evoluiu nas leis, mas os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. A gente tem que olhar para dentro da gente, se conhecer lá dentro, né? É isso aí. Ai, gente, Léo, falar em multidão dentro da gente, essas multidões querem ficar dentro da gente, não, querem sair toda hora. Então, um negócio. Gente, Ó, oi. falando da multidão, é por isso que é importante estar estudando e falando, porque a gente está falando para eles também, para aquela galera lá, ó. Precisa da Eu ando caverna. com paciência, gente, pelo amor de Deus. Gente, cadê a pessoa que faz evangelho todo dia às 18? Cadê? Jesus, me ajude. A galera fala, chega, não, tu não é disso não. É um exercício constante, é constante. Fala não, muito difícil. Né? É Gente, difícil. nesse versículo 32, tem a palavra infidelidade, que o Haroldo colocou aqui, ó. Fornicação, prostituição, infidelidade, adultério, termo genérico para práticas sexuais ilícitas. Tem também quem, nessa parte aqui, ó, a faz adulterar e quem se casar com a repudiada comete adultério. Esse quem está dizendo quem quer que case, tá? Só para poder ficar gravado aqui no nosso vídeo. Podemos passar. Fala, Fátima, fala. Não, é porque nesse 32 aí, foi o que o Erivelto falou, né? Que ele diz que quem repudia a mulher, sem ela ter adulterado. Na verdade, ele inventou que ela adulterou para poder repudiar ela, entendeu? Então, ele está fazendo ela virar uma adúltera, né? E aquele que se casar com ela, porque assim, quando ele dá a carta para ela, ela pode casar de novo. Então, aquele que se casar com essa mulher também está sendo adúltero, porque, na verdade, ela não tinha feito nada, mas foi acusada do que não fez. E o cara que dispensou ela também está em pecado, porque ele inventou, né? Na verdade, eu entendi assim, que ele mentiu. Não foi em razão de infidelidade, certo? Deixa eu ver. Ó, quem repudia sua mulher, exceto em razão de infidelidade, a faz adulterar. Só era permitido se a mulher realmente tivesse traído, caso contrário... Então, o meu entendimento aí, assim, é que não tem mais cartinha, não. Aí, né, ele já... Não tem esse papo de dar uma cartinha e libera. Não tem mais isso. Ele cortou isso. Você só pode repudiar por adultério. Fora isso, você também está cometendo.
Então, quem seguia Iléu, né, que era 2 escolas, quem seguia Iléu estava dando Os uma dois, carta né? falsa, vamos dizer Os assim. dois, Não, né? o Shammai não. O Shammai só era permitido se fosse traição ou essa outra parte aqui que eu não entendi, que era quando a mulher não impediu o homem de seguir as leis mosaicas. Acabou essa outra parte aí também. Só a traição. Não, aqui Só no texto pode é só a repudiar por traição. traição. Porque está falando só de adultério, mas no caso do divórcio ele segue. Então, mas ele não coloca aqui, assim, pelo menos que eu entendi aqui, assim, mas eu vos digo que todo o que repudiar a sua mulher e não for por causa de adultério, a faz ser adúltera, e o que se juntar à repudiada comete o adultério. Então, assim, Isso. se eu... Porque, qual era a opção que eu tinha? Eu quero repudiá-la, mas não foi adultério, eu faço a carta e libero. Certo? Se eu fizer isso, nessa interpretação, a minha interpretação, se eu fizer isso, eu passei a tornar ela adúltera. A carta não vale nada, em qualquer um dos casos. E aquele que depois casar com ela, porque teoricamente a carta permitiria, né? Aquele que casar ficou adúltera também. Tanto é que, assim, tem algumas religiões que, a partir do momento em que separa, ela não pode mais batizar, não pode, várias coisas que aquele casal não pode fazer mais, porque eles seguiram meio que ao pé da letra essa situação, entendeu? Tem algumas religiões, hoje ainda, que você perde alguns direitos se você se separar. Tanto é que, assim, não teve como não lembrar a situação aí da pastora aí, né, da confusão aí, ela não separou, né, enfim. Mas então, existe esse bloqueio aí, né? Não pode. Ou separa por adultério ou não separa de jeito nenhum. Até que a morte os separe. Porque Jesus não veio destruir a lei, né? Ele veio só dar uma nova versão para ela, né? Então a lei equalizar, né? só poderia separar se tivesse o adultério, podia repudiar ela. Caso contrário, se fosse igual lá na escola de Léo, por qualquer outro motivo, na verdade ele estava fazendo dela uma adúltera, né? Estava cometendo um pecado. É isso aí. Pô, e aí... Na Igreja Católica, eu acho que se você casa na igreja a primeira vez, se você se divorcia e quer se casar de novo, acho que você não pode casar na igreja, não é? Também é assim? Eu vou ser sincero que eu não vou lembrar, mas tem uma situação de você não poder casar de novo. Tem uma situação que eu não posso não posso ser mais padrinho, batizar. Tem uns negócios desses assim. Agora, se é católico, se é aí eu já não lembro, realmente não lembro. Tá? Mas você perde algumas situações. Você não pode assumir certas posições dentro da igreja. E aí não é só a católica, não. Tem várias aí. E com esse ensinamento que ele traz, ele tira um pouco, né, dessa coisa que a mulher era tratada como mercadoria. Não quero mais, jogo fora, descarto. Ele estava combatendo isso e principalmente preservando o casamento, né, que é a família. A não ser, no caso, que ela traiu com outra aí, pô, ela não te respeitou, você tem o direito de não continuar com ela, né? E a gente vê até hoje, né, no caso de banais, qualquer coisa as pessoas se separam, né? Gente que nem se casa, não tem aquele compromisso ali com a família, acha que é passageiro, já se juntou, já separa no dia seguinte, tem aquele troca-troca danado, para você ver que a gente vai... Léo, quando você começou a comentar, eu estava pensando justamente nisso nos dias atuais, porque assim, no momento do casamento, as pessoas convidam, né, e a gente vai lá congregar, né, felicitar e tal. Aí daqui a pouco as pessoas se separam, também ninguém comunica nada, né? A pessoa só comunica para o casamento. Mas vão o quê? Adulterando, se separam, aí vão adulterando, né? Vão contraindo débitos aí por conta dos interesses pessoais, né? E aí vão deixando rastros, né? Vamos dizer assim. Eu estou falando isso, mas é uma questão pessoal, tá? Só que me chamou a atenção e dividir com vocês. Aproveitei o gancho do Léo.
Érica, eu não entendi. O que você falou, eu não entendi. Fala de novo. Eu quis dizer que no momento do casamento as pessoas se convidam. A pessoa, os noivos convidam. Aí vamos todos lá para o casamento. Aí eles se separam, mas ninguém comunica que se separou. Vão vivendo a vida separados e contraindo débitos. Por exemplo, são separados, ninguém sabe, mas aí se encontram com outras pessoas, se relacionam, enfim, aí começam toda uma vida, uma nova trajetória de laços, né? Que estiveram casados, mas que agora estão adulterando. Foi só um trocadilho que eu quis falar a respeito dessa ideia de casamento. Não sei se eu fui clara. Entendeu agora ou não? Não, eu entendi, né? Mas que eu passei por isso e eu não fiquei... Não é julgamento não, gente. Só foi uma ideia que eu, a partir que o Léo falou, eu me trouxe essa lembrança. Mas seria legal, né? Tipo, casou, descasou, fala também, anuncia também, já que o convite do casamento. Há pouco tempo eu passei por isso. Fui falar com um amigo meu que eu queria o serviço da esposa dele, que eu sabia que ela fornecia. Eu comentei, pô, tua esposa faz... Não tô casado mais não. Eu falei, ih! Aí eu fiquei aquela sem graça, né? Mas você estava falando, é muito interessante e parecia, não, né? Já sabia que lá na frente que iria acontecer essa banalização do casamento, né? Que as pessoas iam perder essa identidade, que a família é aquela célula da sociedade, né? O retrato da família é o retrato do como um todo, como nós estamos, né? Poucas famílias são sãs, tudo tranquilo, todo mundo se ajuda. A grande maioria são famílias problemáticas, né? Então, a gente vê que a origem já está lá no seio da família e Jesus já estava combatendo esse problema lá atrás. Porque ele é mestre, né? Sabe de tudo, ele enxerga longe, a gente mal enxerga 1 minuto na frente. Os afins se atraem, por isso que está todo mundo na mesma vibe. Sim, então, isso. Só que ele já colocou, da forma qual ele colocou, te coloca mais uma responsabilidade para você entrar nesse processo, né? Antigamente, do jeito que estava, era muito fácil, né? Ah, não deu certo, não gostei, ela não cozinha bem. Alguém falou um exemplo, ele podia dispensá-la porque ela não cozinhava bem. Pô, cara, aí é fácil, né? Mas aí agora não, tem que realmente pensar numa questão de sentimentos, de vida junto, de dar sequência nesse processo como um todo. Ele bota uma responsabilidade para os dois aí, porque senão vira bagunça. E só um comentário, quando você falou aí da separação aí e tal, eu lembrei, né, nos Estados Unidos até os amigos são divididos, né? Eita! Você combina, fala assim, ó, vou separar aqui, então assim, ó, Suzana, Érica e Fátima, eu visito. Você visita Milena, Jussara, entendeu? Fica até nesse nível. Aff, Maria. Mas quando o negócio é sério também, né? É maior do que a gente imagina, né? A gente acha que é uma coisa simples somente. É pura e simples, não é não. É muito além, né? A gente não está aqui julgando, porque a gente está falando hoje de casamento e adultério, quer dizer, adultério e colocando a ideia, né, do casamento. A gente não que conseguiu sair do a ideia central, né, nesse momento, mas não é julgamento, a gente só está dividindo as nossas impressões. Gente, é isso que eu estou comungando aí do mesmo pensamento que a Suzana. Tem que fazer um relatóriozinho, um mini relatório, que eu estou no 3º casamento. Mas eu fico vendo, hoje, com mais maturidade, você vai analisando seus relacionamentos anteriores e você vê que você, por imaturidade mesmo, você não tem conhecimento de agora. Tem gente que já tem uma cabeça melhor e, de repente, eu talvez nem tivesse me separado do primeiro. Se eu soubesse o que eu sei hoje, contornado do jeito, né? Porque tudo é uma questão de conversa e a gente pode estar mudando algumas coisas. Eu casei com 19 anos a primeira vez, muito nova, né? Então, eu era muito nova, mas era muito responsável, tinha minha vida, enfim. E aí eu fico olhando e falei assim, meu Deus, se eu tivesse esse conhecimento hoje, primeiro, eu nem casaria com 19, para começo de conversa.
Não faria isso mesmo. E aí eu ia me preparar melhor, ia conhecer melhor tudo que a gente já sabe, esses presentes que vêm com a maturidade, né? Que não tem jeito, né? A gente não pode tirar daqui e botar ali. É uma coisa muito particular, né? E é isso, mas olha, esse negócio de dividir os amigos, rapaz, como é que seria minha vida? 3 casamentos, meu Deus, loucura! Mas o que é mais legal é que a gente está podendo aqui, né, dividir essas experiências que são tão necessárias, porque assim, o primeiro momento que a Lu se colocou, né, foi super válido, porque aí a gente começou a ver a nossa fala, a nossa condução, direcionar o estudo, né, e vou trazer esse teu relato pessoal tão necessário para contribuir para a gente, né? Porque eu também tenho minhas, cada um tem as suas, né? E uns mais aclarados, e assim nós vamos, né? Muito bom, muito bom. Então, mas o importante é que a gente agora conhece. Suzana, gente, vamos sair desse versículo, vamos embora. Né? O importante é que a gente consegue, assim, ter com esse aprendizado, poder auxiliar outros, né? Poder auxiliar aqueles que talvez estejam começando nesse processo, passar isso para os descendentes, então poder passar isso para um filho, para uma filha, porque às vezes a gente passa por esse problema, tem um aprendizado, e aí essa experiência serve para frente. E o mais legal, para finalizar aqui, para poder, né, a gente avançar, né, Suzana, é que são iguais agora, né? Então, assim, o que a gente está avaliando mais aqui era que tinham pesos muito diferentes de um lado para o outro. E agora não. A coisa tem um mínimo de equilíbrio, tem um mínimo de bom senso. Então, teve uma evolução, por mais que talvez não pareça tão grande assim. Gente, ainda falando... Fala, Milena! A Milena vai falar, gente. Que até Milena, desculpa, eu sei que a gente quer passar logo disso, mas é porque eu estava lendo esses dias esse versículo, eu fiquei muito assim, sem entender, e aí fui procurar vários amigos espíritas para ver como que eles podiam me ajudar, porque essa parte de que quem se casa com a repudiada comete adultério, eu achei assim o cúmulo. Eu fiquei, gente, como assim? Como Jesus pôde falar uma coisa dessas? E no primeiro momento eu não tive a iniciativa de buscar o Evangelho segundo o Espiritismo para ver se tinha alguma interpretação. Eu só fui atrás dos meus amigos mesmo, perguntar, gente, o que vocês acham sobre isso aqui? Vamos ler, vamos interpretar. E aqui eu amei, porque vocês trouxeram uma interpretação que em nenhuma das minhas conversas essa interpretação tinha surgido, de que quando a mulher não comete uma infidelidade, mesmo assim, o homem repudia ela, o homem se separa dela, ele tem a responsabilidade porque ele faz com que ela cometa um adultério e ainda ele ainda é responsável pelo próximo que se casar com ela, porque ele também estará cometendo um adultério em nome do erro daquele primeiro marido, né, que repudiou a esposa sem o motivo da infidelidade, né? E mais ainda, porque quando eu fui procurar sobre isso, tá falando aqui no Evangelho, porque, por exemplo, se realmente o marido tiver repudiado a mulher porque ela cometeu uma infidelidade, ele não está fazendo nada de errado, né? Ele está seguindo o certo ali, mas aí fica essa penalidade dessa mulher, a penalidade ainda recai um pouco sobre a mulher, né? Mas aí é aquilo, a gente tem que se transportar para aquele tempo, não tinha como Jesus chegar e falar, não, gente, é todo mundo igual, porque eles não iam entender. E aí é uma lei civil sendo substituída por outra lei civil, só que mais branda, né? Porque antes a mulher seria lapidada, e agora não, agora ela só não pode se casar de novo. E aí tem até aqui no Evangelho, que está escrito assim, a lei mosaica, nesse caso, prescrevia lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que substituísse e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Então, achei muito legal. Tava faltando você aqui, Milena. Bem-vinda, já tá tudo. Obrigada. Show de bola. A gente nas próximas semanas vai falar desse tema pegando o espiritismo. A gente ainda não entrou no espiritismo.
Tá. Já deu para sentir, né, como é que o negócio Só não aqui, sei se vai ser na próxima, profundo. né? Porque a gente está só nesse capítulo, nesse... A Suzana. Gente, alguém tem que ser a coach semana que vem, porque eu vou fazer um curso, eu não vou estar aqui. Quero só ver quem vai ser a coach. Botar a Milena para ser a coach. Botar Coitada, a chegou Milena agora, pra né, Milena? Gente, Eu posso ficar Só semana olhando. que vem, né, Sua? só semana que vem. Só semana que Faça vem, igual, né? hein, Suzana? Semana que vem, Priscila tá aí. Bota a Priscila, bota a Priscila. Vamos Gente, pro só próximo? fala. Oi? Avançar pro próximo, né? Não, deixa eu só falar agora. Agora eu vou falar. Hoje no Evangelho, me ajuda aí a lembrar, Lívia e Ju, que vocês estavam no Evangelho. Falando sobre o casamento, né? Porque Deus quer a nossa felicidade, né? Deus quer o que é melhor pra gente. Aí contaram uma história lá que a mulher já tinha 70 anos de casado, aí ela falou que ele tinha sido muito ruim para ela, que batia nela, mas que ela tava ali, ó, 70 anos de casada, a mulher ainda tava ali com ele, cuidando dele. E aí ela e falou assim, não, porque eu não quero mais ele na minha vida na próxima reencarnação, por causa do espiritismo, eu tô com ele até hoje. Eu falei assim, gente, lê do engano, porque ela tem que ficar com ele por amor e não por isso, né? Então, na próxima reencarnação, já que ela não aprendeu a amar, na próxima reencarnação, talvez ela venha com ele de novo, né, gente? Não foi isso? Lá no grupo de estudo Foi isso mesmo. Eu acho que aí os dois vão ter que aprender a se amar, né? Porque, cara, ela falou que batia nele e tal, que ele batia nela e tal. Então, aí eu acho que o negócio tá ali com eles dois, entendeu? Tá um negócio complicado. Ela vai vir como mãe dele na próxima. Vai ter que rolar aí uma redenção, entendeu? Ela tá querendo se livrar dele, mas... Fala, Fátima. Ela esqueceu que aqui é escola, ela vai repetir o ano, os dois. Vão então vai vir como irmã mais velha. Ela vai ser a irmã mais velha dele, aí ferrou. Ela não entendeu, gente. Coitada. Vamos avançar. O estudo ao pé da letra, não entendeu, né? Que a base da relação, né? Ele desenvolveu o amor espiritual, né? Ela tinha que aprender a amar a alma dele, né? Mas a gente sabe que esses erros acontecem e se ela tivesse cortado mal pela raiz, né? Separado, ou procurado melhor, né? Quando chega na parte da agressão física, já acabou o respeito. E ninguém começa um relacionamento já agredindo o outro, né? Vem uma somatória de brigas e... Mas tem um contexto muito grande, né, Léo? Tem a criação, 70 anos, nasceu lá em 1940, né? Como é que foi a família? O que a mãe colocou? Tipo, mulher não pode sair de casa, tem que obedecer o marido, não sei o quê. Enfim, tem todo um contexto que hoje é diferente. Até para essa pessoa também interpretar, mesmo que seja espiritismo, não sei se ela está no espiritismo desde sempre, é difícil também, mas faz parte, vai ser um aprendizado. Ela vai sair daqui com algum conhecimento com relação a isso, e quando se enxergar como espírito, vai ver isso diferente. E aí, na próxima, como eu falei, ela pede para vir como irmã mais velha, e aí senta o cacete nele também e fecha esse negócio. E o bom é que o espiritismo é uma ciência exata, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se ela está fazendo certo, errado. A gente não tem a certeza absoluta, né? Esse que é o bom, não é um programa de computador, não, ela fez isso, então a gente não sabe. Exatamente, Léo. E antes, como é que foi na vida anterior? O que ela fez para ele? Como é que foi isso, né? Realmente, um contexto subjetivo. Quando a Suzana falou dessa história, eu lembrei logo de há 2000 anos, quando a esposa do Públio ficou 25 anos reprimida, rejeitada. Claro, não tinha agressão física, né? Mas ela foi rejeitada durante 25 anos. O cara que amava ela demais rejeitou, trancava no quarto, não fazia nada. Foi feito tipo uma escrava e ela resiliente. Aí eu não sei. E ela saiu dali muito bem e ele muito mal, né? Então, a gente não sabe, né? Não é uma ciência exata. É cada um que, né, sabe melhor.
Verdade. Então vamos lá. Versículo 33. Outra vez ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, e pagarás ao Senhor teu juramentos. Bom, o perjurarás, eu pesquisei, é renunciar formalmente, abdicar de alguma coisa, de uma crença, religião, de uma ideia, romper um juramento, falhar uma promessa. E aí tem a palavra juramento também, né? E pagarás ao Senhor teus juramentos. Juramento. Apelo feito para Deus como prova da verdade de um depoimento, ou reforçar o caráter de promessa. Violar um juramento assim feito é ofender a Deus. Às vezes, o apelo é feito para o soberano ou para objetos sagrados. O juramento era pronunciado levantando as mãos para o céu. Geralmente, prestava-se juramento diante do altar. Costumavam, às vezes, intensificar o juramento, sacrificando um animal, dividindo-o em duas partes. Pela lei mosaica, em certas investigações judiciais, a pessoa acusada seria julgada inocente seria julgada inocente se jurasse diante dos juízes. Qualquer pessoa prestando juramento ou fazendo uma promessa a Deus ficava obrigada a cumpri-la. Aí eu lembrei que naquela época de Jesus, né, que depois que Jesus morreu, que eles tentavam acabar com o cristianismo, e que muitos que falavam, não, eu sou cristão até o fim, que eram levados para os leões, né, para os leões poderem devorá-los. E ali até o último momento eles davam a chance, ó, você fala que não é cristão? Eles não. E aí era realmente essa parte do juramento era muito levada a sério, né? A palavra tinha um grande poder, né? Eles acreditavam muito na palavra. Bastava, nesse caso, você falar, não acredito não acredito mais em Cristo não, que você não era jogada aos leões, mas a maioria era. A maioria ia até o fim, né? Não, eu sou cristã e... Alguém quer falar alguma coisa desse versículo? Vou só fazer um breve comentário, né? Ele fala isso de que essa lei que ele pronuncia está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. Porque lá era comum os israelitas, né, cumprirem, né? Fazer esse juramento a Deus, que era a Elohim. Eles juravam pelo céu, jurava pelo templo que eles frequentavam. Jesus queria que eles não ficassem jurando, né? Por tudo isso, né? Que, primeiro, que Deus não está lá nos céus, né? Ele queria dizer que Deus estava aqui entre nós. E que não precisava você ficar, eu juro. E esse juramento, né, tinha, como você falou, né, tinha os sacrifícios, né, de animais. Ele estava querendo que a gente avançasse isso. Não precisava fazer esse atestado, era simplesmente ser sincero, ser correto, sim, não. Era mais ou menos isso que eu entendi. Eu tinha olhado aqui que o Haroldo tinha colocado que está em Levítico, em Números e Deuteronômio. Aí, no caso, quando ele coloca essas indicações, vocês vão lá no Velho Testamento e leem ou não? Eu fiquei muito tempo sem participar do estudo, estou por fora. O certo é ir, mas eu não fui, não. Você foi? Fui. Oba! Fala pra gente. Tá tudo marcadinho aqui. Vamos lá. Deuteronômio. Cadê? 23, 21. Versículo 21. Caso faças um voto a Jeová teu Deus, não deves tardar em pagá-lo, porque Jeová teu Deus, sem falta, o exigirá de ti, e deveras se tornaria um pecado de sua parte.
Isso está em Deuteronômio. Em Números, vamos lá. Tá. Caso um homem faça um voto a Jeová ou faça um juramento para impor à sua alma um voto de abstinência, não deve violar a sua palavra. Deve fazer segundo tudo que saiu de sua boca. E em Levítico, e não deveis jurar mentira em meu nome, de modo a profanares o nome de teu Deus, eu sou Jeová. Então, assim, bate tudo aí com o que o Léo falou, né? Do Evangelho Antigo, que se jurava tudo em nome de Deus, porque, como a Suzana falou, a palavra tinha muita força, né? Então, Jesus vem mostrar de uma forma mais branda, né? Como é que a gente não deve jurar, por que que a gente não deve jurar em vão, né? Que o juramento é uma coisa séria, né? Que assim, é como se a gente adquirisse uma dívida com Deus, né? É o que a gente vê hoje, né? A pessoa fala as coisas da boca para fora, mas não faz. Então, você assumiu um compromisso e você não cumpriu, de fato, aquele compromisso, né? Eu entendi isso. Eu não sei, Milena e Lívia, que são novinhas, mas não sei se os demais, né, vão lembrar que a gente sempre falava assim, né? Eu juro por Deus, também, juro por Deus. Era muito forte a gente falar isso. Porque quando a gente jurava por Deus, era muito verdade aquilo, ninguém podia desconfiar, né? Porque era mesmo. Eu juro por Deus. Né? Oi? Só lembrando que esse versículo que a gente está lendo até o 37 é sobre os juramentos, tá? 2 juramentos que está aqui para mim. E aí, aqui, aí eu estou só posicionando aqui esse versículo do nosso sagrado. Meu Deus, eu fazia isso bem. Também. E quando a gente casa, a gente faz isso, né, gente? De uma forma assim mais suave, digamos assim, você aceita fulano de tal. Sim! Né? Sim, aí é como se fosse uma coisa ali na igreja, Deus está ali, tem toda uma simbologia ali, dá um peso danado dizer o sim. O meu sim não foi na igreja, foi num sítio, então é mais leve. Eu fiquei muito decepcionada quando os meus sobrinhos começavam com essa história assim, que é juramente. Isso para mim era um insulto, porque na minha época quem jurava estava falando a verdade, então me irritava muito quando eles falavam isso. Ai, tia, quem jura mente. Ai, eu ficava irritadíssima. É porque o ensinamento é tão profundo que ele diz ali, está querendo dizer que nossas palavras são importantes, né? Não precisava ter aquele ritual, eu juro isso. E o restante que você fala, né? Levado em peso, né? Então, cada palavra que a gente fala, seja em grupo, na rua, em qualquer ambiente, é levado em consideração. E Deus está ali, né? Não está lá esperando no altar você prometer. Está ali do seu lado, está dentro de você, dentro do carro, dentro de casa. Está ali, ó. Estamos mergulhados nele. Então, a lição é muito grande, muito profunda e é muito mais profunda. A gente só está lembrando que tudo isso que a gente está estudando é só a superfície. É muito profundo esses ensinamentos, né? É o que a nossa capacidade hoje consegue compreender. Quando a gente vê lá, bem velhinho, lá na frente, bem caduquinho, hoje eu mergulho mais, compreendo mais. Aí a conexão vai ficando cada vez melhor. A gente teve uma hora que a gente comentou a respeito em juramente. No início, falava muito em jurar, eu juro com certeza absoluta, achei que estava fazendo a coisa assim. Depois que a gente começou a entender que em juramente, aí meio, no meu caso, né, meio que malava, assim, me deixava completamente incomodar, né? É mais ou menos isso. E se a gente pensar que não precisa jurar, né, como o Léo bem disse, porque a moralidade e a compreensão da lei e a posição que a pessoa coloca da verdade que ela vivencia, por si só, abrange toda uma ideia e externando esse pensamento e esse sentimento. Mas isso é papo para depois também, né? Porque senão a gente vai entrar no espiritismo. Quer falar, Léo? Da espírita, né? Espiritual. É que eu já ia emendar o 34 para complementar o que ela falou. Mas quer falar?
O 34 diz... Eu tô lendo aqui a minha versão tá diferente, que eu não abri o meu do Haroldo, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ele fala que eu, porém, vos digo para não jurar de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. É o que eu tinha falado, né? O trono de Deus não é tá lá no céu, né? Que a gente tá acabando de falando aqui. Deus está em todos os lugares, né? Alguém quer falar sobre isso ou te vai para o outro? Eu entendo que quando ele coloca isso, assim, eu não posso jurar por algo que eu não tenho nem alcance, né? Eu não tenho ligação, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho poder sobre aquilo. Elevado, Como é que eu vou destinado à jurar por algo realeza. que, né? Então é nesse ponto, assim, você tem que ter a tua palavra. Esse é o ponto. Ou seja, você vai jurar por uma coisa que você não tem capacidade de pagar. Se acontecer alguma coisa, vai pagar como? É maior que você. Como é que você vai assumir uma responsabilidade dessa? Mais ou menos isso, né? É como se eu colocasse, assim, eu vou colocar, né? Eu juro por Deus, ele é meu fiador. Como é que é isso, né? Já fiz esse acordo com ele. Então é nessa linha. Ah, eu juro pela Como terra. assim, né? Né? Essa ideia. Eu tenho que ser meu né? fiador, pô. Olha. Meu Deus. E nem pela terra que diz aqui também, né? Lê aí, Nem Jussara. por nada, né? E nem eu juro pela minha mãe mortinha. Eu juro, não tinha um negócio desse quando era. Né? Deus é mais. Pô, caramba, né? Vou ler então, Isso aí hein? é o nosso Zio do passado que jurava tanto, né? Aí fica jurando pela mãe. Nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ou seja, nunca jure por nada. Faça o que é certo e está tudo bem. Aí Sem eu fui pesquisar juramentos. o que é estrado, que eu não sabia que palavra era essa. Estrutura plana, em geral de madeira, que se assemelhava a um palanquete baixo construído acima do nível do chão para que, ao formar um piso mais elevado, ponha em destaque a pessoa ou coisa. Porque ele É o que fala fica embaixo do colchão, né? tem também aquele negócio que fica embaixo do colchão. Nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés. É o estrado? Nem sabia o que era. Aí você já associou, falou assim, deve ser uma estrada, digito É, errado. eu acho que estrado aí, Isso, o estrado dos pés, o estrado dos pés, ele indica aí a nossa caminhada. Né? A gente ainda sabe, a gente autoconhecendo. Não é que a gente vai jurar uma coisa, Jesus queria amar a gente, né? Encarnar, quem sabe, quiçá naquela época, aqui no planeta Terra, para a gente jurar, porque a gente não sabe se a gente vai ter a capacidade de realmente realizar aquele juramento, nossas imperfeições. Por exemplo, quando Pedro negou Cristo, né? Cristo já previa que ele, já sabia que ele ia negar. E Pedro falou para Cristo que não, que jurava, que amava ele, que não ia negar ele. E Cristo falou, Pedro, você antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Porque traiu o autoconhecimento. Né? É o que o Léo falou, cada passagem tem muito mais para a gente aprofundar o nosso conhecimento, o que Jesus queria passar, do que as próprias palavras em si, né? Deus acima, a gente sobre o estrado. Eu acho penso que dentro dessa passagem fica o chamado, que essa coisa do juramento que era comum, né? Na época, e até pouco tempo mesmo, como a Jussara falou, né? A gente falava, juro por Deus, eu também já falei isso, né? Mas a gente não sabia a importância, né? Dessa frase, nem que isso significava realmente, era costume falar, né?
E ele veio chamar realmente a gente para refletir a importância. A gente não sabe qual caminho a gente vai andar, a gente não tem domínio nem quando nossos cabelos vão ficar brancos, a gente não tem o poder, né, de saber em que a vida vai levar a gente para onde, né? Em que situações nós vamos nos encontrar para poder passar pelos testes e realmente, né, passar pelas provas. Então, acho que é uma reflexão profunda do autoconhecimento, né? Da gente falar alguma coisa, jurar e não ter autoconhecimento. Sei que nós somos falhos, nós erramos ainda, nós ainda somos incapazes de muitas coisas, somos capazes de muitas outras também, né? São sombras e luz a caminho, entendeu? Eu acho que faz parte do progresso, né? Do progresso e educação moral, entendeu? Muito à frente da época ainda, como está hoje ainda, muito à frente da nossa época. Vamos próximo para a gente finalizar essa lei, o que vocês acham? Bom, então tá, o 36 é assim: nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Juro pela minha vida. Quando a gente fala assim, eu juro pela minha vida. Também, então, esses juramentos que a gente fazia, gente, tudo errado. Acho esse versículo 36 lindo. Mas para finalizar, né? Vamos seguindo. Mas é lindo esse versículo. Aí, a partir do 37, a gente deixa para a semana que vem, do 37 em diante? Fecha o 37, só, pelo menos lê ele, porque ele tem a ver com dos juramentos. Ele finaliza o juramento. Tem a ver com esse... Ele te dá o fechamento aí. Fecha ele. Vou ler. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Ô, Su, oi. Não, a gente não vai comentar porque já passou da hora, né? Só leu mesmo, senão vai demorar. Pode falar. Não, tô falando que eu estava comentando com você no início, me fez lembrar o que eu falei para minha sobrinha mais cedo, que quando a gente faz quando a gente faz as coisas corretas, o que é certo, digamos assim, a gente não precisa mentir para poder maquiar uma situação para que as pessoas nos aceitem. Foi uma situação que aconteceu, né, com a minha sobrinha. Aí, dando um exemplo, eu falei, viu, por que é importante a gente falar a verdade? Viu, porque é importante a gente fazer o certo? Quando a gente faz o certo, o que tem que ser feito, a gente não precisa mentir, a gente vai falar a verdade e pronto, porque teve uma situação que uma pessoa pediu para ela mentir, e ela falou que não ia mentir. E aí tudo ficou em torno dessa conversa, né, com ela. E eu falando, quando a gente faz o que é correto, Maria, a gente não precisa ficar achando subterfúgio, alguma coisa assim para poder justificar a sua verdade, porque é correta e todo mundo sabe o que é certo. Então você não precisa justificar, é aquilo. E aí eu achei muito interessante, que hoje está vindo só para mim. Você está vendo, né, Suzana? O negócio. Desde o evangelho só pá, tá, toma aí, para você, acorda, confia em mim, para de se preocupar à toa. Começou lá no evangelho e terminou aqui, ó, nos casamentos, agora de novo aqui, ó, para de jurar, né? Se ensina ou não. Mas eu gosto do se ensina ou não, eu gosto. Que nada, cara. O ensinamento é para todo mundo. Tá todo mundo precisando aqui. Não, menino, mas desde o evangelho, do culto, que é só porrada para mim. Porrada, na verdade, não. Deus falando muito comigo, começou lá, porque eu estava muito angustiada. E aí, quando a Antônia leu a página para fazer a prece, foi exatamente o que eu precisava ouvir. Tipo assim, para de se preocupar, confia em mim, que vai ser de acordo com o que tem que ser. Para com isso, você não controla, né? Aprende a ter esperança e confiar. É porque quando as coisas não dependem de você, depende do outro para poder dar certo, você fica nessa angústia, né? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Ainda mais se tratando de uma criança, né? E aí, nossa, enfim, mas cessar o papo que já são 8h33. Faz a prece, Ju. Ai, para chorar de novo? Ai, escolhe pede para outra pessoa. Tava falando, já tá no embalo, pô. Pede para outra pessoa agora, gente. Na outra prece eu até chorei. Não quero não. É que eu faço. Tá bom, então.
Vamos fechar nossos olhos e agradecer por mais um estudo do nosso NEP. Mais uma noite compreendendo o Evangelho de Cristo. Que possamos, como foi dito no começo, levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, fazendo a diferença nos nossos lares e a qualquer pessoa que passe por nós. Que possamos sempre levar o amor de Cristo, que possamos, nos momentos mais difíceis, ter a resignação, a paciência, e que possamos sair daqui com certeza melhores do que chegamos. Gostaríamos de agradecer pela noite de hoje e que possamos ter aí um restante de semana tranquilo, sossegado, e que as coisas, independente do que cada um esteja vivendo aqui, só o Senhor sabe do coração de cada um, que as coisas possam ser alinhavadas, possam ser acertadas, e que sempre, sempre, acima de tudo, sabemos disso, e é isso que nos alivia, é isso que nos alegra. Sempre é feita a vontade do nosso Pai. Muito obrigada por tudo e a toda a espiritualidade amiga que nos inspirou para a noite de hoje. Assim seja. Vamos confiar. Ou seja, não adiantou nada, chorei do mesmo jeito. Milena, a gente tira uma foto, hein? Eu vou contar até 3 e todo mundo fica paralisado. Peraí, gente. Antes da foto, só queria falar que a gente pode, às vezes, não falar a verdade, mas calando, né? Mas jamais a gente deve falar uma mentira, né? Para não fazer o que a Jussara falou, ficar remendando. É verdade. Ainda acabou a bateria. 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Gente, um beijo, gratidão. Obrigado, pessoal. Fique com Amo Jesus. vocês. Obrigada. Fique com Deus. Boa noite. Vocês me Valeu, Milena, abasteceram. pela participação. Valeu, Bem-vinda, Milena. Valeu, Milena. Agradeço, gente. Volte mais.